Olá, sou Marcos. E bem-vindo ao canal O Caminho Sábio. Você pode passar uma vida inteira tentando encontrar as palavras certas. Pode estudar o que ele gosta, pode dizer o que acha que ele quer ouvir, pode se moldar, se ajustar, se diminuir, e mesmo assim, ele não se apaixona. Porque o amor não nasce do esforço, nasce do impacto. Existe uma frase, uma só, que ativa uma parte profunda no inconsciente masculino. Não é romântica, nem dramática. É simples, mas ela toca direto o ponto cego do ego dele. Aquele espaço onde nenhuma outra mulher conseguiu entrar. Quando ela é dita com verdade, com presença, com alma, algo muda. Ele te olha diferente, como se, pela primeira vez, enxergasse algo que sempre procurou e nunca encontrou. E nesse instante, 99% dos homens se apaixonam. Essa frase não vem de livros de autoajuda. Ela não está nas redes sociais nem nas bocas que falam para agradar. Ela vem de um lugar interno, silencioso e poderoso. O lugar onde mora sua autenticidade. O homem não se apaixona por frases. Ele se apaixona pelo que ela revela sobre você. O conteúdo simbólico dessa frase toca a estrutura arquetípica da psique masculina. O herói que busca uma mulher que não precise dele, mas que o escolha. A mulher que não pede para ser salva, mas que inspira transformação. Quando você diz a frase com essa energia, você não está falando apenas com a mente dele. Você está acessando o inconsciente dele. E isso é onde o amor verdadeiro começa. A frase é simples, mas para funcionar, precisa ser vivida. Ela carrega uma afirmação de liberdade, de auto-amor e de escolha consciente. Ela diz: eu não preciso de você, mas eu escolho você. Quando o homem ouve isso, ele não sente ameaça, ele sente fascínio. Porque, pela primeira vez, ele encontra alguém que não o aprisiona emocionalmente, mas que o desafia a ser melhor. Essa frase ativa o arquétipo da ânima, a imagem da mulher ideal que habita o inconsciente de todo homem. E quando ele sente que você é essa figura simbólica, ele se entrega. Não por carência, mas por identificação arquetípica. Carl Jung ensinava que o homem projeta na mulher a sua alma esquecida. Quando você diz essa frase com verdade, você para de competir por atenção e começa a refletir a alma dele de volta para ele mesmo. Ele se apaixona não só por você, mas pelo que se vê através de você. É por isso que a frase tem poder. Não é só o som das palavras, mas o símbolo que ela carrega. O símbolo da mulher inteira, livre, que escolhe por amor e não por necessidade. A mulher que desperta sem exigir. A mulher que ama sem implorar. A mulher que caminha ao lado sem se arrastar atrás. E por isso, essa frase é perigosa para os homens imaturos, porque ela exige um tipo de presença que eles não estão prontos para sustentar. Um homem raso vai rir, fugir ou desconversar. Mas um homem pronto vai parar, vai refletir, vai enxergar em você algo que não encontra nas relações rasas que se repetem. Vai sentir que ali, naquele olhar que diz, eu escolho você, existe profundidade, existência, consciência. Um convite para descer os degraus da superficialidade emocional e mergulhar, não num romance qualquer, mas numa transformação arquetípica. E aí, ele se apaixona. Mas atenção, não adianta repetir a frase esperando resultados. Ela só funciona quando vem de um lugar de verdade. Quando você já se escolheu, já se curou, já entendeu que ninguém completa ninguém. Quando você não está usando a frase para atrair, mas para revelar quem você já é. Porque só assim ela tem o poder de despertar algo verdadeiro. Essa frase é como um espelho. Ela mostra a ele que você não está ali para implorar por amor. Você está ali porque reconhece valor, o seu e o dele. E esse reconhecimento mútuo é o terreno fértil para o amor crescer. Se ele estiver pronto,
Ele vai lembrar dessa frase para o resto da vida. Vai ouvi-la ecoar nos silêncios. Vai sentir falta do modo como você dizia, sem medo, com a força de quem sabe que amor não é prisão, é escolha. A partir daí, você não será só mais uma mulher que ele conheceu. Você será a mulher que o fez sentir o que nenhuma outra conseguiu. Porque não foi sobre sedução. Foi sobre verdade. Não foi sobre controle. Foi sobre liberdade. E o amor verdadeiro só nasce quando os dois estão livres para escolher um ao outro, sem correntes, sem jogos, sem máscaras. Então, antes de dizer essa frase a alguém, diga a você mesma: eu não preciso de ninguém para me completar, mas eu escolho compartilhar minha completude. Se essa frase não te incomoda, é porque você está pronta. Se ela te provoca, é porque ainda há partes suas esperando por validação externa. Cure isso primeiro. Ame isso primeiro. Porque a frase só tem efeito quando sua alma já está inteira. O homem certo não vai se apaixonar pela frase. Ele vai se apaixonar pela mulher que tem coragem de dizê-la sem medo de ficar só. E é essa mulher que nenhum homem consegue esquecer. Essa frase, eu não preciso de você, mas eu escolho você, é um divisor de águas. Ela marca o fim da carência e o início do poder. Porque, ao contrário do que muitas mulheres acreditam, o amor não nasce do apego, e sim da admiração. O homem pode se sentir atraído por muitas, mas ele só se apaixona por quem ele admira. E não existe maior admiração do que por alguém que sabe quem é, que não está tentando se encaixar, que não negocia sua essência para agradar. Quando você fala essa frase, você não está apenas afirmando sua liberdade. Você está comunicando com clareza que sua presença na vida dele é um presente e não uma obrigação. E esse é o segredo. Homens valorizam o que não os pressiona, mas os desperta. No fundo, todo homem, mesmo aquele que parece emocionalmente frio, tem uma ânima em busca de integração. Ele deseja, inconscientemente, encontrar uma mulher que toque algo além do corpo. Uma mulher que toque a alma. Essa frase simples é o acesso. Ela não é dita para manipular, mas para manifestar. Quando você se posiciona como alguém que não precisa do amor, mas o oferece como um presente, você se torna inesquecível. Porque, diferente da maioria que entrega tudo em troca de migalhas, você entrega com abundância, mas sem perder a sua soberania. E isso ativa algo raro no homem, a vontade de ser merecedor. Ele quer crescer, quer evoluir, quer estar à altura do que você representa. A verdade é que o amor masculino amadurece quando encontra resistência emocional positiva. Não resistência que afasta, mas resistência que não se curva. E essa frase é exatamente isso. Ela não grita, não cobra, não exige. Ela apenas existe, como um farol que não corre atrás de navios, mas brilha com tanta força que os atrai. Quando você diz, eu escolho você, mas com a energia de quem pode partir a qualquer momento sem medo, o homem sente. Ele percebe que está diante de alguém que não está tentando conquistá-lo. Está apenas sendo. E nessa presença autêntica, ele encontra o que todas as outras não conseguiam dar: segurança emocional. E aqui está o paradoxo. Quanto mais livre você é, mais ele quer ficar. Quanto menos você precisa, mais ele quer prover. Quanto menos você cobra, mais ele quer entregar. Isso acontece porque o inconsciente masculino é atraído pela mulher que ele não consegue controlar. A mulher que não se molda. A mulher que desafia. Porque instintivamente ele entende: se ela me escolheu, é porque viu algo em mim que nem eu mesmo havia visto. E então ele começa a se transformar. Começa a acessar o próprio potencial, a buscar profundidade, a sair dos jogos superficiais. Porque você não representa um romance comum. Você representa o encontro com o que há de mais profundo dentro dele. Mas esse poder exige consciência. Se usado de forma inconsciente, ele vira manipulação. Se usado com presença, ele vira magnetismo. Você não precisa gritar para ser ouvida.
Você não precisa se provar para ser amada. A mulher que entende isso para de correr atrás e começa a atrair. Porque sua energia muda, sua postura muda, sua linguagem muda. E a frase se torna um selo final. Uma confirmação de que você não está mais no jogo da escassez emocional. Você está no nível onde o amor não é trocado como moeda, mas compartilhado como essência. E quando você vive nesse estado, os homens não apenas te notam, eles se apaixonam profundamente, irremediavelmente. Então, se hoje você quer que um homem sinta algo verdadeiro por você, não comece tentando agradá-lo. Comece voltando para si. Cure a parte de você que acha que precisa provar seu valor. Elimine a crença de que você precisa ser escolhida. Porque quando você se escolhe primeiro, o mundo inteiro começa a responder à sua energia. E nesse novo campo vibracional, o homem certo não terá dúvidas. Ele vai olhar nos seus olhos, ouvir essa frase: "Eu não preciso de você, mas eu escolho você." E vai sentir que não é só uma frase. É um chamado, um espelho, um convite para amar diferente. Amar com alma, amar com consciência. E se ele for o homem certo, ele não vai querer fugir. Ele vai querer ficar. Porque vai entender que você não é apenas mais uma mulher. Você é a mulher que o fez despertar. Você é a mulher que não o prendeu, mas o libertou. Você é a mulher que, com uma simples frase, ativou nele o que nenhuma outra foi capaz de tocar. E isso, para um homem, é inesquecível. Ele pode conhecer outras, pode viver outras histórias, mas essa será a história que ele vai lembrar quando fechar os olhos. Porque foi a história onde, pela primeira vez, ele sentiu que amar era também se encontrar. E é exatamente por isso que 99% dos homens se apaixonam depois de ouvir essa frase. Porque ela não vem do ego. Ela não é um blefe, não é uma tática desesperada de sedução. Ela vem de um lugar onde poucas mulheres chegaram, o lugar da autocompletude. Quando uma mulher diz, "Eu escolho você", sem estar presa pela necessidade de ser amada, ela deixa de ser apenas uma opção no jogo do amor e se torna a única resposta possível para um homem que deseja amar de verdade. Porque o que faz um homem se apaixonar não é a beleza, não é o corpo, não é a voz, é a frequência energética da mulher que se conhece e, por isso, não teme perder. Essa frase é um rito de passagem. Ela separa as mulheres que buscam a aprovação das mulheres que se tornam fonte. E homens sentem isso, mesmo sem entender racionalmente. O masculino é naturalmente atraído por aquilo que desafia sua zona de conforto. E o maior desafio que uma mulher pode oferecer a um homem é mostrar que o amor não pode ser comprado com esforço, e sim cultivado com presença. Quando ela afirma que escolhe, mas que pode ir embora se não for honrada, ela planta a semente da consciência. E o homem, por mais resistente que seja, começa a florescer. Porque pela primeira vez, não está diante de uma mulher que quer dele algo, mas de uma mulher que já é tudo. E é esse já ser tudo que muda tudo. Homens estão acostumados a mulheres que se anulam, que se moldam, que se perdem para serem vistas. Mas quando encontram alguém que não está tentando se encaixar em nenhum molde, eles ficam sem chão, porque aquilo que eles tentavam controlar, agora os transforma. Essa frase carrega uma frequência de poder sereno, e esse tipo de poder é irresistível. Não é o poder que oprime, é o poder que ilumina. E quando um homem é tocado por essa luz, ele se vê, talvez pela primeira vez. E nesse instante, nasce uma paixão diferente. Não a paixão do desejo passageiro, mas a paixão do reconhecimento profundo. A paixão que fica não é a que queima rápido, é a que acende devagar e aquece para sempre. E essa frase acende, porque ela tem o código do amor consciente, onde cada palavra revela a maturidade emocional de quem já aprendeu a se amar antes de amar alguém. Ao ouvi-la, o homem percebe que está diante de uma mulher que vive em abundância interna. Uma mulher que não suplica,
mas convida, que não se perde, mas expande, que não exige, mas desperta. E quando esse despertar acontece, o homem sente que não pode mais voltar para o que era antes, porque você não foi apenas mais uma mulher. Você foi o espelho que mostrou o que ele podia se tornar. E é por isso que essa frase funciona. Porque ela não é uma técnica, é uma verdade. E verdades têm um poder que nenhuma estratégia consegue igualar. Quando você a diz com presença, com alma, com a certeza de que está inteira, você ativa no outro o desejo de também se tornar inteiro. E esse é o verdadeiro amor. Não aquele que precisa do outro para se sentir vivo, mas aquele que vive tanto por si mesmo que transborda para o outro. Essa frase é o símbolo máximo desse transbordar. Ela é a chave que abre não o coração do outro, mas o portal entre dois seres que já se encontraram dentro de si mesmos. E por isso agora podem se encontrar de verdade. Então, se você quiser que um homem se apaixone por você de maneira real, não busque mais truques. Não se esforce para ser o que ele quer. Seja quem você é, mas seja tão profundamente você que ele não consiga mais ignorar. E quando o momento certo chegar, olhe nos olhos dele e diga, com a calma de quem sabe o próprio valor: eu não preciso de você, mas eu escolho você. E então prepare-se, porque essa frase vai ecoar na mente dele. Vai ficar gravada na alma. E mesmo que ele lute contra, mesmo que tente resistir, ele vai se apaixonar, porque finalmente entendeu que não estava diante de qualquer mulher. Estava diante de um encontro que muda tudo. E no silêncio que vem depois dessa frase, algo raro acontece. O tempo parece parar. Ele não sabe descrever, mas sente. Sente que está diante de algo que não se compra, que não se implora, que não se encontra em qualquer esquina da vida. Porque quando uma mulher diz "eu escolho você", com a alma limpa, sem grilhões emocionais, sem jogos, sem carências, ela quebra um feitiço ancestral, o feitiço da escassez emocional. E ali, naquele exato instante, ele entende, talvez pela primeira vez, o que significa ser escolhido por alguém que não precisa de você para se sentir inteira, mas que mesmo assim te vê, te acolhe, te honra. Essa escolha não é um pedido, é uma consagração. É como se o universo inteiro parasse para testemunhar um encontro sagrado entre dois mundos que até então estavam adormecidos. A frase que você diz não atinge apenas os ouvidos dele, atinge a alma. E quando uma alma é tocada, não há mais como voltar ao trivial. Ele não vai lembrar da sua roupa, nem do seu perfume, nem da maneira como você sorriu. Ele vai lembrar da sensação de ter sido escolhido por uma mulher que não se curva. Por uma mulher que, mesmo podendo ir embora a qualquer momento, permaneceu por decisão, e não por necessidade. Esse é o amor que os homens não sabem que procuram, até encontrarem. O amor que não implora, que não suplica, que não se apega, mas que ainda assim permanece, presente, firme, inteiro. Um amor que liberta em vez de prender, que revela em vez de esconder, que cura em vez de repetir os traumas do passado. E quando ele se vê envolvido nisso, tudo dentro dele muda, porque ele deixa de buscar uma mulher para completar os vazios e começa a desejar ser o homem capaz de sustentar esse amor inteiro que você oferece. Então guarde isso. Não é sobre palavras bonitas, nem sobre ser perfeita. É sobre presença. É sobre verdade. É sobre você se tornar tão consciente do seu valor que até o silêncio entre as suas palavras vira poesia. A frase pode parecer simples, mas dita com a vibração certa, ela se transforma em profecia, porque ela anuncia o nascimento de um amor que não se explica, só se vive. E quem ouve essa frase nunca mais será o mesmo, porque ela carrega o som de algo que o mundo inteiro esqueceu, mas que o coração ainda sabe reconhecer. O som de uma mulher que se encontrou, e por isso, ao te encontrar, ele se perde, mas dessa vez, da melhor forma possível.